Som. O branco, por favor. Tá bom. Boa noite. Que a paz seja com todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa noite aqui é uma noite gostosa, fria. Choveu bastante, mas é necessário. A terra precisa, nós precisamos e somos gratos a Deus. Nós vamos iniciar nosso culto agradecendo nosso Deus, né? Agradecendo ao Senhor por esse dia, mais um que Ele nos concede, mais um dia vencido, né? Cada dia matando um leão. Ainda bem que é um leão por dia. Cada dia um leão. Aí vem o leão e vem as crias também, às vezes, né? Milhões, mas graças a Deus, nós vamos estar orando. Pedir nosso irmão Diácono Hélio, né? Que se coloque de pé, esteja. Amado Deus Pai, graças te damos, Deus, por mais esse privilégio para poder entrar em uma casa, Deus. Sabemos, Deus, para ti, Deus, muito Deus verdadeiro, a qual para nós somos alegres para que estamos em tua casa, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que viu nossas vidas, Deus, e o que quer fazer, Pai. E agradecer também por esse momento, Pai, a qual a tua palavra, Deus, o desenvolvimento do céu, dando sabedoria, dando entendimento, Pai, tudo bem, Pai, de acordo com a tua vontade. Amém. Obrigado, Deus, por esse estudo, Pai, que as nossas mentes, Pai, estejam abertas, Deus, para a tua mensagem, Pai, através do estudo da tua palavra. Pai, irmão, tua filha amada, Senhor Jesus, que a ti te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 149, ó, 149. 149 quartas-feiras, que já passamos juntos aqui. Vamos ficar de pé, reverência à palavra de Deus, e fazer uma leitura alternada. O título aqui na minha Bíblia, né? Os fiéis louvam a seu Deus com cânticos e instrumentos de música. Salmo 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que fez, regozija-se os filhos de Sião no seu Deus. Que lindo, hein? Louvem o seu nome com flauta, cantem o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adorará os mansos com a salvação. Outro versículo também lindo, né? Ele vai nos adornar, nos enfeitar os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 filhos nas suas mãos. Próximo. Para tomarem em vingança das nações e darem repreensões aos povos. Para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com milhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra terão todos os santos. Louvai ao Senhor. Volta por favor aí. O versículo 2, né? Muito lindo. Alegre-se Israel. Já falei que Israel ali, não somos nós, tá? Sempre quando você ler a Escritura, claro, aqui falando de Israel no Antigo Testamento, era o Salmo no Antigo Testamento, pode sentar. Era o Salmo no Antigo Testamento. Mas, aplicando para nós, Israel somos nós. Então, quando você lê aquilo ali, alegre-se a igreja, o povo de Deus, naquele que o fez. Na verdade, quem nos fez povo? Foi Ele, né? Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto.
Não fomos nós que fizemos a nós mesmos ovelhas do Senhor. Foi Ele que nos fez ovelhas. Regozijem-se os filhos de Sião no seu reino. Bem, vamos então, hino 39, nosso cantor cristão, vamos estar entoando esse hino, e dízimos e ofertas, irmãos podem trazer seus dízimos e suas ofertas. Hino 39, estamos aí, metade da igreja aprendendo, que metade não sabia e metade sabia. Eu estou na metade, não sabia. Por favor, a estrofe 3. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, né? E quando nós cantamos essa música, meditamos na letra, sempre você tem uma coisa a mais. Além de falar do sangue do pastor no caminho, as mãos feridas, olha só, nenhum remido imaginou quão negra escuridão, quão fundas águas que passou o pastor. E quando fala de negra escuridão, temos que lembrar de Cristo. Lembra que fez trevas sobre a terra? De meio-dia às 3 da tarde, trevas sobre a terra. A escuridão que representa a morte dele. Então nenhum remido imaginou quão negra foi essa escuridão. A gente sabe, mas não imagina. Trazendo as águas profundas que passou o nosso Senhor para nos salvar. Sempre há algo mais aí nesse hino que chama a nossa atenção. Vamos estar orando nesse momento. Às vezes está variando a altura aí, mas é o próprio áudio, tá? Tem hora que ele fica, mas é o áudio, não é o som, não. Vamos estar orando, né? Hoje é aniversário da nossa irmã Cristiane, a mãe do Willy, né? Hoje é aniversário dela.
pelo menos assim na minha listagem, essa semana, só ela. E vamos estar também, os irmãos, né, tiverem pedido aí de emergência, algum agradecimento, pode estar fazendo nesse momento. Segunda-feira foi o aniversário da Fernanda. Ah, a sua filha, né, Fernanda? Tá bom. Eu quero pedir oração também pela família lá que perdeu a mãe da família, segunda-feira de tarde. Ela morreu de repente, assim. Tem um infarto, né, que a irmã falou, Infarto. a família. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? E aos irmãos também que oraram pela Mariane. Agradecer, estou muito feliz porque minha filha conseguiu ficar em São Paulo, vai trabalhar em São Paulo, então é motivo de muita gratidão a Deus, tá? Então agradeço a todos que oraram por ela. Amém. Meus pedidos é o irmão continua orando pela vida do Gessel, porque amanhã ele vai em Nova Iguaçu, ele vai ver se consegue pelo particular. Porque sempre quando chega, aí, tem, mas aí tem outro negócio que lá é blues, não sei o quê, aí não tem essa parte que tem que ter. Aí amanhã ele vai em Nova Iguaçu e vê se vai conseguir, né? Lá se tem mesmo esse que ele precisa fazer pelo particular, porque até no particular a gente não estava conseguindo, porque lá no que foi na posse, ele falou para o pastor, né, que estava faltando, aí amanhã ele vai em Nova Iguaçu, eu vou com ele para ver, lá na Deimagem, não sei se vai ser isso mesmo, né, lá, né, os irmãos podem estar orando, né, ele está mais calmo, né, assim, mas ele carece de orações. Também pela salvação dele, né? Que ele possa entender os planos de Deus na vida dele. Amém. E peço também pela minha família, né? Pelo Mateus, pelo Gabriel. O Mateus está passando por uns momentos difíceis, né? Mas eu falo para ele, filho, não cai em uma folha se não for permissão de Deus. Que você possa confiar em Deus, principalmente entregar a sua vida a Jesus. Que você vai ver a mudança. E quando a gente entrega na mão do Senhor, quando a pessoa quer, eu vou fazer, não, é deixar Deus agir, aí você vai ver a diferença. Aí ele domingo ele foi numa igreja, ele falou assim, mãe, fui na igreja, né, pequenininha, uma igreja do tamanho da nossa sala, mas eu gostei lá, mãe. Eu falei, glória a Deus, meu filho, porque Deus é um só, entendeu? O negócio é a gente estar na presença é onde se sente bem, né? Não, mas eu te sinto bem na tua igreja, mas eu estou falando, entendeu? Quando eu falei onde se sente bem, né? Aí ele chegou falando comigo, o pastor orou por ele, ele estava conversando, então, né, que ele possa, né, fazer dessas vezes, mais vezes, e sim ter um encontro com Deus. Amém. Eu poderei dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua igreja, lavada, remida, resgatada pelo Senhor. Viemos aqui essa noite, Senhor, te adorar, te bendizer, te glorificar, junto com nossos irmãos. Muito obrigado por esse momento de culto, de serviço prestado ao Senhor. Recebe, Senhor, louvores, recebe dízimos e ofertas depositados aqui, como reconhecimento, Senhor, da tua mão sobre nós, gratidão e serviço também prestado ao Senhor. Ó Senhor, e queremos colocar diante do Senhor nossa irmã Cristiane, completando anos de vida hoje. Continua abençoando sua vida, fortalecendo, dando ainda muitos anos de vida, que ela cresça mais e mais na graça e conhecimento do Senhor. Abençoa o William, abençoa seu esposo, salva o seu esposo, ó Deus. Abençoa aquela família, Senhor. A Fernanda também, que aniversariou na segunda-feira, toma em tuas mãos, Senhor, opera naquela vida.
que ela também possa completar muitos anos de vida na tua presença. Salva, Senhor, os familiares da tua serva, salva, opera com a serva Geraldina, dá força e vigor a ela também, continua abençoando sua vida. Gessiel, ó Deus, toma em tuas mãos, salva como tua serva pediu, abençoa o Mateus, ó Senhor. Sim, não importa o tamanho da igreja, não importa o número de membros de uma igreja, o que importa é que seja uma igreja fiel ao Senhor. E que ali o Senhor fale ao coração dele, se é naquela pequena igreja. Aos nossos olhos falamos pequenas, Senhor, mas sabemos que aos olhos do Senhor todas são do mesmo tamanho. As tuas ovelhas têm o mesmo valor para o Senhor. Mas, Senhor, não sabemos o plano do Senhor, que Ele retorne lá naquela igreja, que Ele se converta ao Senhor, o Gabriel, o Gessiel. Ó Deus, abençoa esse exame, Senhor, que ele vai ter que fazer no particular, que consiga, porque até no particular está difícil, mas que ele consiga, ó Deus, continua dando tranquilidade ao coração dele, e que ele busque ao Senhor. Abençoa a irmã Miriam, continua fortalecendo, Senhor, a serva. Nossa irmã Sandra, ó Deus, que agradece. Foram muitas orações, esses 2 anos, ó Deus, orando, pedindo, provas atrás de provas, e graças ao Senhor, graças à dedicação também da Mariana, ela conseguiu escolher e ficar em São Paulo, mais próximo daqui, mais fácil para a família. Pedimos agora que o Senhor continue abençoando a servos aqui, cada um com a sua necessidade, com a gratidão também de bênçãos do Senhor. Ah, Senhor, as provisões de Deus, provisões do nosso Pai para nós. Muito obrigado, Senhor. Continua dando alegria ao teu povo. Ah, Senhor, que possamos olhar, lembrar das negras trevas, a escuridão pela qual o Senhor passou para que hoje estivéssemos na luz do Senhor. Trevas de meio-dia às 3 da tarde na cruz do Calvário. Trevas do castigo, a ira do Pai sobre o Filho do seu amor. As águas profundas da morte, aquele que é a vida. Oh, jamais imaginaremos que mistério, que glória, que segredo. Oh, muito obrigado, Senhor. É por isso que estamos aqui, te adoramos, te louvamos. Em Cristo Jesus. Amém. Amados, estão alguns avisos. Ontem estivemos lá, naquele culto no lar, acabou se tornando um culto no lar, que era o desejo da filha da nossa irmã Maria Helena Gomide, que fosse um culto, realizado lá de gratidão. Então, por isso que eu até disponibilizei, se que pudessem ir, sei que é um horário difícil, mas graças a Deus estivemos lá, eu, minha esposa, irmã Tânia e a irmã Maria Jardim, e aí fizemos um culto lá de gratidão a Deus. A família ficou muito agradecida, a filha dela muito agradecida, e reconheceu a irmã Maria Jardim, a Sheila, quando falou assim, é a Maria Jardim, porque conhecia assim, da infância, sou eu. Aí, reconheceu assim, e nossa irmã Maria Helena também, só que ela tomou a medicação, estava sonolenta, nos viu assim no primeiro momento, ficou feliz, mas depois ficou mais sonolenta mesmo devido à medicação, mas a família ficou muito feliz, fomos muito bem recebidos. Irmãos, eram as coisas que a gente não imagina, e chegamos lá, e com o propósito de visitar a nossa irmã Maria Helena Gomide,
mas acabamos dando uma palavra também, foi uma bênção na vida da filha, porque a filha foi mensageira do rei, frequentou a igreja, mas não está mais nos caminhos do Senhor, mas foi impactada pela visita, uma palavra que nós demos ali também, e até disse, que domingo iria à igreja e ia mandar uma foto. Então, deixamos nas mãos do Senhor essas coisas, mas foi impactante lá a visita, graças a Deus, estivemos lá. Isso eu comentei com a minha esposa, nós nunca sabemos o que vai acontecer no culto, sempre devemos ir numa expectativa, e nunca sabemos o que vai acontecer numa visita. Nossa, ou o que vai acontecer no evangelismo, ou o que vai acontecer na cruzada, não sabemos. Devemos sempre ir na expectativa do que Deus pode fazer. Sexta-feira, oração aqui na igreja, 8 horas da noite, coloquei lá no grupo, se puder estar conosco, é feriado, e vamos clamar, nos ajoelhar, nos prostrar, e clamar ao Senhor pela cruzada no sábado, e por salvação de almas na nossa igreja, nessa redondeza. Se podemos estar aqui na sexta-feira. Sábado, então, é cruzada, de 9 da manhã às 9 da noite, mas o nosso horário 10 horas da manhã, você podendo ir, vá também com uma blusa da igreja que identifique, lá no centro da Cerâmica, a Igreja Universal, a pracinha que tem ali ao lado, Praça Nova, será ali. Domingo pela manhã, o pastor Genival vai estar aqui trazendo uma mensagem, Dia Internacional do Homem, que é na terça que vem, mas nós vamos fazer esse momento no domingo de manhã. E à noite, a nossa programação normal também. Vamos continuar a mensagem, Se alguém quiser pleitear contigo, litigiar, tirar sua túnica, dê a carta. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. Orem por mim. Dia 23, nossa festa. Festa missionária, dia 23. Alimentos, pode continuar trazendo. Depois vamos renovar a lista ali, colocar outra lista e vamos continuar. Você pode pedir a vizinhos, familiares também, se quiserem contribuir. Alimentos. E o bazar, contribuição para o bazar, pode continuar trazendo, e para a pescaria. Para pescar. Então, queria que sejam esses os nossos avisos. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Deus está aqui. Deus está aqui. Tem um vídeo aí. Tem com a letra já também. Assim como Deus estava no meio do povo no deserto, assim também Deus está em nosso meio. Esse mesmo. Tão certo como a
E, amados, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Êxodo. Eu tentei achar aquele Deus está aqui antigo, né? Assim, que a gente conhece mais, mas não consegui. E aí tem uma diferençazinha do antigo, né? Bem, temos estudado, irmãos, lá os utensílios do tabernáculo e o significado para isso hoje, a simbologia de todas essas coisas. Temos visto que são figuras do que há na glória e também de coisas significativas espirituais para nós. Coloca, por favor, de novo aí a imagem. Nós vamos hoje ver a mesa de madeira, os pães da proposição e possivelmente o castiçal também. Qual o significado disso tudo? Para eles, mas trazendo para nós também. Tá? Pode colocar a imagem, por favor? Aí você, só para lembrar, pode ir colocando tudo? Pode subir um pouquinho. Volta a imagem. Isso. Então, hoje vamos ver o seguinte. Vai falar ali, vimos a questão da arca, né, o significado de tudo aquilo. E a próxima utensílio é a mesa. Mesa de madeira de acácia, algumas bíblias de madeira de cetim. A mesa de madeira tinha essas argolas aqui ao lado e essas varas que era para transporte. Então isso aqui era uma vara, madeira de acácia também, argolas aqui, tá? E o ouro, claro, né, cobertas de ouro. E essa mesa de madeira era onde ficava os pães da proposição, ou também conhecido como pães da presença. Pães da presença. Eram 12, 3, 6, 9, 12. 12 pães que representavam as tribos de Israel. Cada uma para uma tribo. 12 tribos, 12 pães. E o que é isso daí? Coloca a imagem agora, a imagem no tabernáculo mesmo. A gente vê a posição em que ela ficava, geralmente a outra, que tem as imagens mesmo, assim, as imagens, outra imagem do tabernáculo, acho que é antes dessa. Antes. Se não tiver antes, depois. Antes, que tem as figuras mesmo. A disposição dessas coisas do tabernáculo. Isso aqui já dá para ver, tá? Mais ou menos. Então aqui o véu, né? Ali o santíssimo lugar onde ficava a arca, que lembra da arca, as varas aqui, também, argolas. As varas eram colocadas nessas argolas laterais para transporte da arca pelos sacerdotes. Os querubins ali, e onde Deus se manifestava no meio, dentro da arca, as tábuas, a vara de Arão, o maná, e o propiciatório aqui, é a tampa. O véu, aqui, a mesa, a gente está falando. A mesa, e onde ficavam os pães da proposição aqui. E hoje, possivelmente, vamos ver também o candelabro, ou o castiçal. Isso aqui nós temos visto muito, como já falei com os irmãos, algumas igrejas que têm colocado arca aqui na frente, vendido arquinhas pequenas, se tornam infelizmente amuletos. E vimos que para nós daí o significado é outro. O coração é aqui, né? A nossa arca é o nosso coração. Alguns têm colocado isso aqui também, o candelabro, o castiçal, colocam assim, bandeira de Israel, voltando ao judaísmo. As igrejas, né, neotestamentárias, nada disso. Você pegar a igreja primitiva, lembra a igreja primitiva? Inclusive a igreja primitiva começou a se reunir no templo, lembra? No templo, todos os dias no templo, mas depois eles
começaram a identificar lá, os religiosos, os judeus, que o que a gente pregava, os apóstolos pregavam, não se enquadrava. Então a igreja começou a ser perseguida e não se reunia mais no templo. Foram para eles expulsos do templo e passaram a se reunir nas casas. Não tinha nada dessas coisas, tá? E infelizmente vemos a igreja hoje trazendo essas coisas, imitando bastante o catolicismo. O catolicismo é que voltou, veste sacerdotal, veste do padre, né? Aquelas coisas, aquela. Já tem um nome daquele negócio que bota na cabeça. Oi? Mitra e outras coisas. Então, eles estão voltando. A igreja colocou imagem de escultura, tantas outras coisas que os irmãos conhecem aí, infelizmente, do catolicismo, e muito misticismo, muita. E aí, as igrejas evangélicas também começando a colocar essas coisas assim. Mas qual o significado disso para nós? Será que precisamos colocar candelabro aqui? Precisamos colocar castiçal aqui? Precisamos colocar a bandeira de Israel aqui? Então, nós temos estudado a importância disso, tá? Então, pode acender, por favor. Vamos lá, algumas coisas aqui bastante. Agora, a mesa, então, mandou ser feita a mesa para quê? Para se colocar esses pães. Pastor, esses pães aí, primeiro, esses pães eram 12, eles eram trocados toda semana. Semanalmente tinha que se trocar os pães. Tá? Ficava ali uma semana e se trocava, colocava novos pães. Inclusive esses pães, você que sabe a história, quando Davi e seus soldados estavam famintos, lembra? Eles foram lá no sacerdote e pediram os pães e comeram aqueles pães que era só para os sacerdotes comerem, era só para Arão e seus filhos, descendentes, comerem os pães. Mas Davi foi, pediu e foi dado. Porque o mais importante é o pão ou a vida? A vida. E o Senhor Jesus, inclusive, ele fala sobre isso no Novo Testamento. Quando vieram lá culpar os discípulos que estavam pegando, no dia de sábado, eles estavam colhendo trigo, estavam pegando para comer. Nada disso. Mais importante é o que? A vida. E Jesus cita a questão de Davi. Vocês não lembram? Davi, quando estava faminto, foi lá, o sacerdote comeu os pães que era proibido, mas por quê? Porque o mais importante é a vida. Não aqueles, Então é isso, irmãos. Então esses pães, pastor, esses pães eram colocados lá para quê? Era para Deus comer? Era para Deus comer esses pães? Amados, vocês sabem que infelizmente existem religiões que oferecem alimentos aos deuses, para os deuses se alimentarem daquilo, como se fossem se alimentar, sacrifícios aos deuses, para alimentar os deuses. O nosso Deus é completamente diferente. Qual o significado daquilo ali, Por que aquilo ali? A gente vê que esses deuses humanos são cheios de falhas, deuses inventados pelo homem, cheios de falhas e carências. Nosso Deus não. Nosso Deus é perfeito, então Ele não precisa. Na verdade é Ele, nós é que precisamos, Ele é que provê para nós. Aqueles pães ali era o quê? Era uma oferta do povo em reconhecimento à provisão de Deus para eles. Aqueles pães eram continuamente ali, toda semana trocado, colocavam-se eles ali, que representavam o quê? O reconhecimento do povo da provisão de Deus para eles. Fruto é como o fruto da terra, era uma oferta em reconhecimento à provisão de Deus, de que eles eram sustentados continuamente por Deus, sustento contínuo
contínuo. Nunca, sempre o pão era colocado lá. Toda semana trocado, mas continuamente deveriam colocar o pão lá. Isso deixava claro no povo de Deus que Deus era o provedor deles. Não era para alimentar Deus, é que eles eram alimentados por Deus e levavam ali como oferta ao Senhor o que o Senhor tinha dado para eles. É o que a gente faz aqui, não é isso? Dízimos, ofertas, você traz ao Senhor reconhecendo. O Senhor precisa desse dinheiro aí? O Senhor precisa desse dinheiro? Não. Ele precisava daqueles pães? Não. É isso. São chamados de pães da presença ou pães da proposição. Era uma consagração ao Senhor. A palavra proposição, irmãos, um dos significados dela é apresentação. Você está apresentando diante de Deus. Está propondo, proposição, trazendo diante de Deus, apresentando diante dele. Isso lembra uma coisa para a gente. Eles traziam ao Senhor em reconhecimento. Era colocado ali. Apresentação. Lembra de Romanos 12? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentem, façam essa proposição, essa proposta, essa declaração, apresentem diante de Deus 12 pães. É isso? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis 12 pães ao Senhor. Apresenteis vossos corpos. Nós agora apresentamos ao Senhor, não pães, nossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, espiritual. Essas coisas apontavam para isso. São sombras que vemos hoje muitos colocando materialmente. Apresentem ao Senhor, reconhecendo como oferta, reconhecendo o que Ele fez por vocês, o sustento que Ele dá a vocês, a vida que Ele dá a vocês, a eternidade que Ele dá a vocês. É isso. Pães da proposição, apresentação, reconhecimento da provisão de Deus em nossas vidas. Era também um memorial perpétuo para lembrar o povo de Deus da presença de Deus no meio deles. Algumas Bíblias estão escritas assim, pães da presença, que representava a presença de Deus no meio do povo, sustentando o povo. Agora, vamos abrir a escritura aí. Levítico 24, que fala um pouco mais desses. Está escrito bolos lá, pães, é a mesma coisa, tá? Levítico capítulo 24. Levítico 24. A orientação a respeito desses pães, desse bolo. Olha só, versículo 5. Olha como era feito esse pão, esse bolo, né? A receita, quem é cozinheiro aí? Já pode fazer em casa lá. Tá? Tem ali, mais ou menos ali o material, né? Também tomarás a flor de farinha e dela cozerás 12 bolos ou 12 pães. São esses aí. Cada bolo será de 2 dízimas. Tem que trazer para a nossa língua aí. Tem que ir lá pegar na linguagem de hoje a receita, porque eu não. Tá? E os porás em 2 fileiras, 6 aqui numa fileira e 6 na outra, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que
queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os sacerdotes, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é, para ele, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então essa era o preceito a respeito dos pães e do bolo ali, tá? Representando isso daí, a presença do Senhor, o sustento do Senhor, e somente os sacerdotes comiam. E claro, irmãos, é também um tipo de Cristo. Os sacerdotes comiam aquele pão. Quem são os sacerdotes agora? Quem são os sacerdotes agora? Nós somos. O Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes. Agora somos nós que comemos o pão. Interessante. Me faz lembrar uma coisa também, não faz? Nós comemos o pão. O que lembra a gente isso? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Comemos o pão, nos alimentamos do pão da vida, mas só os sacerdotes. Por isso nós celebramos a ceia somente para cristãos. Nós não celebramos, alguns celebram, né, a ceia livre, né, ultra livre, na verdade, ultra livre. Qualquer pessoa pode participar, mas nós celebramos a livre, que é qualquer cristão, crente, é que pode e deve participar. Nos lembra a ceia do Senhor. Então, esse é o significado dos pães ali, o porquê estavam ali, reconhecendo a provisão de Deus na vida do povo. E lembra, irmãos, eles estavam no deserto, peregrinando, não estavam na terra prometida ainda. Depois na terra prometida continuou, mas lá no deserto, os pães, a provisão do Senhor para o seu povo. A outra imagem, vamos lá para o castiçal, pode ver? Essa imagem, pode deixar essa imagem, pode deixar. Então aqui, né, a arca, no Santíssimo Lugar. Olha aqui o castiçal, o candelabro. O candelabro, ele era também, claro, ouro, né? Vê ali, ouro. E ele tinha 7 lâmpadas, por assim dizer, né? 7, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Isso, nessa outra imagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E aí, a chama, né, era acesa aqui, cada um deles aqui. Era usado o azeite, vamos ver depois o azeite, porque ele dava quase nenhuma fumaça, praticamente. Era com azeite que eles mantinham ali aceso, e tinha que manter acesa a chama. Ó, tinha que manter a chama acesa. Vai guardando isso aí. E quem tinha que manter a chama acesa? Os sacerdotes, né? Eles tinham que manter a chama acesa lá. Como é que está a sua chama? Como é que está a nossa chama? Vamos chamar, isso aqui é maravilhoso. A gente vai ver, não vai dar para ver tudo hoje, tá? Mas nós vamos ver aqui o significado disso aqui, como isso é maravilhoso. Lembra que isso tudo aqui que temos visto, essas coisas apontam para as coisas celestiais e para coisas espirituais para nós. Não é para pegar aqui um candelabro e colocar aqui, um castiçal e colocar aqui. Depois eu vou ver se eu vou conseguir falar aqui. Então, olha, o castiçal, o que representa? Qual é o significado do castiçal? É interessante que você tem que ter o fogo. O principal ali era as chamas, as lâmpadas ficarem acesas. Vamos ler o versículo 31 aí. Êxodo 25, versículo 31. Volta lá para Êxodo. Êxodo 25, 31.
acende a chama, ó Pai, que uma vez, né? Olha só, 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará esse castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e suas flores serão do mesmo. Versículo 37. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. 7 lâmpadas. Amados, o fogo. Qual o significado geralmente de fogo na Escritura? O fogo na Escritura é um símbolo do próprio Deus. Fogo na Escritura, em muitos momentos, nas suas vezes, simboliza o próprio Deus. Por exemplo, Moisés, a sarça. O que havia na sarça? Fogo. Ela ardia. Fogo. Presença de Deus. Ó. Castiçal, 7 lâmpadas, 7 chamas. Presença de Deus. Fogo. O Monte Sinai. Fumegava. Fogo. Presença de Deus. No Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desceu, eles viram línguas como que de fogo. Então, em muitas circunstâncias na Escritura, na Bíblia, o fogo representa o próprio Deus. É interessante que são 7 chamas, 7 lâmpadas de fogo. Apocalipse. Ó, lembra? Tabernáculo terreno simboliza coisas do tabernáculo celestial. Apocalipse, capítulo 4. Vamos entrar na glória? Vamos entrar na glória agora? Amém. Vamos ver como é lá? Meu Deus, Apocalipse 4. A partir do versículo 2. Tabernáculo terreno, tabernáculo celestial. João, no Apocalipse, na ilha de Patmos, o Senhor revela para ele tem visões futuras, mas visões também da glória. Olha o que está escrito. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era de aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica. O arco celeste, é o que? O arco-íris, estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Representam o Israel do Antigo Testamento, 12 tribos, e Novo Testamento, 12 apóstolos, ou seja, toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento representada, 12, 24, é o símbolo disso aqui. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono mistério. Tem mistério? Tem revelação de mistério? Está aqui, ó. E diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, e quantos Espíritos Deus tem? A gente aprende, que a gente sabe. Quantos? Um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E ali fala, alguém no trono, claro que é o Pai. E ao lado sempre o Cordeiro, não fala ali, mas o Cordeiro está lá do lado do trono. E fala de 7 espíritos, 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos de Deus. Tem que lembrar o seguinte, claro que Deus só tem um espírito. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Aquilo ali é só uma representação do Espírito de Deus. É um único Espírito. Fala 7 por causa da perfeição do Espírito de Deus. Então, castiçal com 7 chamas. Glória, 7 lâmpadas. Ó, 7 espíritos. Na verdade, então, irmãos, o que representa aquele castiçal ali é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E mostra que está diante do trono. E o castiçal ali também, diante do véu lá da arca. É uma simbologia. O castiçal é presença de Deus. Aquilo ali representava, aquelas chamas precisavam ficar acesas continuamente. O sacerdote tinha que continuamente manter a chama acesa, ou seja, a presença permanente do Espírito no meio do povo, do Espírito de Deus no meio do povo, que é no nosso meio. Então, era isso que representava o castiçal. Primeiro, a presença de Deus. Fazendo o quê? O fogo. Lembra o fogo? O fogo tem algumas características do fogo. O que representava? Vamos lá. Então, fogo. Primeiro, fogo ilumina as trevas. Fogo ilumina as trevas. Lembra quando o povo ia para o deserto? De dia era uma nuvem. À noite era coluna de fogo. Iluminando as trevas, guiando o povo, ou seja, o Espírito de Deus é que nos guia, que nos orienta nessas trevas, no caminho, na peregrinação. O Espírito de Deus conosco, nos iluminando. Já pensou? Nós nesse mundo aí, sem o Espírito de Deus, sem o conhecimento que Ele dá. Luz é ensino, fogo ilumina. É conhecimento, é ensino para viver nesse mundo. Esse caos, essa loucura, tentações, provas, quantas coisas. E o Espírito conosco, nos iluminando, dando discernimento, dando conhecimento, nos guiando à noite nas trevas. Então o fogo, aquilo aí simbolizava isso. Luz no meio das trevas. Representava também a onipresença de Deus, sempre acesa, deixando claro para o povo que Deus sempre estava com eles. Onipresença. Mas também onisciência. Luz. A luz não deixa tudo às claras? A onisciência de Deus era para o povo lembrar, Deus guiava eles, estava iluminando, é a glória de Deus, mas também que Deus vê tudo. Ele é onisciente. A luz ilumina as trevas, nada fica oculto aos olhos de Deus. Deixar isso claro para o povo também. Apocalipse 1. Fogo, a onisciência, ilumina o que está oculto aos olhos dos homens. A de Deus não. Olha, Apocalipse 1:12. O apóstolo João, o Senhor Jesus aparece a João no Apocalipse. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido,
e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos como chama de fogo. O que representa essa visão gloriosa de Cristo? Os seus olhos como chama de fogo. A onisciência ilumina tudo. Ele vê o mais profundo abismo. Não há nada encoberto diante do Senhor. Olhos como chamas de fogo. O mais profundo abismo. Ele é aquele que enxerga as entranhas da alma humana. Você consegue ver a alma de alguém? Não, né? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos ver o coração. O humano sim, né? O humano eu não consigo porque eu não vai. Se algum dia eu não vejo. Não consigo ver coração, né? Coração assim. Mas agora a alma humana, o coração do homem, as entranhas do espírito e da alma, ele vê. Olho como chamas de fogo. Então essa primeira característica do fogo ali era a onisciência, luz iluminando as trevas do povo, guiando o povo, ensinando o povo, a glória de Deus, porque Ele é luz, habita na luz inacessível, sua onipresença sempre aceso, o castiçal, e sua onisciência, seu conhecimento pleno de todas as coisas. Esse é o significado do candelabro, do castiçal. Era isso que significava a presença do Espírito de Deus, iluminando, guiando. E por isso que nós não precisamos botar castiçal aqui e vender miniatura de castiçal, para que você tenha a sua vida iluminada, ilumine o teu caminho da tua vida, abençoe, nada disso. Não precisamos nada disso. Que é uma representação do Espírito Santo de Deus. E aonde está o Espírito Santo de Deus? Na glória, mas também aqui dentro. O castiçal, está aqui. E aí, se eu for cheio desse castiçal, do fogo, na verdade, ilumina, vai para fora. Na semana que vem, vamos continuar. Tem mais duas características do fogo que tem a ver com o castiçal, que nós vamos continuar, que é importante também nós vermos. O fogo, primeiro, hoje ficamos com isso, ele ilumina as trevas, guia, mas também penetra as profundezas da alma, iluminando a onisciência, onipresença do Senhor. Mas é uma bênção para nós, irmãos. Olha, é uma bênção para você e para mim ter o Espírito Santo. Porque olha, se já é difícil com essa chama aqui dentro, imagine Senhor. Glória a Deus. Como o Senhor disse, o Espírito estará sempre convosco. Sempre. Semana que vem vamos ver. O fogo aquece da vida. Mas também o fogo consome. Consumiu Nadab e Abiú. Né? Vamos ver. Amado Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Te louvamos porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é o nosso castiçal, o nosso candelabro. Tu és as 7 lâmpadas
do Apocalipse, os 7 Espíritos. Na verdade, o Espírito Santo perfeito, que nos ensina, que nos corrige, que nos ilumina, que nos aquece. Oh, obrigado, Senhor. Abençoa teu povo, que cada dia mais possamos nos alegrar na provisão do Senhor para nós, o pão, o sustento dia a dia. E há dias que parece que não haverá sustento, há dias que começam tão negros, tão difíceis, começamos tão famintos, mas o Senhor provê o pão para nós. O Senhor provê a luz para iluminar as nossas trevas. Obrigado, Senhor. Cada dia possamos lembrar que o Senhor é o provedor, onisciente, onipresente em nossas vidas, que fomos batizados com o Teu Espírito Santo, selados com o Espírito da promessa. As 7 lâmpadas, os 7 Espíritos, na verdade, o Teu perfeito Espírito. Obrigado por essa bendita companhia em nossa peregrinação. O castiçal estava dentro do tabernáculo. O Teu Espírito, fogo, está dentro de nós. A Ti damos glória, Senhor. A Ti agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em paz, amados, que Deus abençoe.